amigo corretor, que bom receber você em mais uma edição do Sincorcast. Você que está nos assistindo aí no seu escritório ou em casa, fica com a gente até o final, tá legal? Para esquentar aqui o bate-papo junto com a gente. E eu já quero fazer aquele pedido especial. Interaja aqui com a gente pelo chat do YouTube. Mande suas perguntas, seus comentários, que os nossos especialistas e convidados vão responder ao vivo ao longo do programa, tá bom? E para falar aqui do nosso convidado e do nosso tema, hoje nós estamos recebendo o presidente da FENSEG e diretor-presidente da Bradesco Auto RE, Ney Ferraz Dias, para falar um pouco sobre o momento do setor, as principais tendências e novidades do seguro auto e, claro, destacar aí as oportunidades para vocês, corretores de seguros. E claro que o nosso bate-papo vai ser conduzido pelo presidente do Sincor São Paulo, Boris Ber, e hoje nós temos a participação especial do suplente da diretoria executiva do Sincor São Paulo, Arnaldo Odelevati Júnior. Bom, pessoal, conto com a audiência de vocês, fique aqui até o final. Bom dia, pessoal. Bom dia, corretores, corretoras. Obrigado pela audiência, Brisa. Obrigado aí pela nossa sempre cordial abertura. E hoje, 2 por 1, a gente recebe uma figura espetacular, muito querida aí do mercado, Ney Dias. E hoje, entrevista vale por 2, mas não tem desconto. Você vai ter que voltar aqui para falar mais vezes, que vai ser muito assunto também com você, Ney. Nós estamos recebendo aqui o Ney Dias como presidente da FENSEG. Já de cara te dá os parabéns. Nós vamos falar desse desafio. Não é fácil não sei se você fez um bom negócio, a responsabilidade é grande, mas a gente vai falar bastante sobre isso. E claro, o presidente da Bradesco Auto RE, que também tem desafios, o mercado tem desafios e a gente vai conversar bastante. Então, Ney, por favor, uma saudação para os internautas, para os corretores e corretoras que estão nos assistindo. Olá, corretores e corretoras. Um prazer muito grande aqui, Boris, estar aqui no seu programa, a gente poder compartilhar de ideias, os desafios do nosso setor. Então, estou aqui muito ansioso aqui da gente fazer debates e interagir aqui com os internautas, com corretores e corretoras que estão te assistindo aqui. Legal. E também estamos recebendo aqui meu amigo Odelevati Júnior. Obrigado aí pela tua presença. Você que veio do interior, né? Você veio de longe, pegou um trânsito, mas chegou aqui para estar com a gente. Mas obrigado mesmo pela tua presença aqui. E também dá um bom dia para os nossos amigos e amigas corretores de seguros. Bom dia, Boris. Obrigado pelo convite. Bom dia, Ney. Tudo bem-vindo ao nosso Sincor São Paulo. E bom dia a todos os corretores que nos acompanham. Ney, vamos falar um pouquinho de história, né? Fazer um revival aí da sua história. Eu não gosto muito de história. Mas você já tem história. Antigamente eu achava que você não tinha, porque você ainda é muito novo. Mas conta um pouquinho quem é o Ney, de onde ele surgiu, como é que ele chegou nessas 2 posições altamente importantes, por favor. Bom, Boris, já tem 40 anos de mercado, né? 40 anos aqui que eu comecei a carreira no que é hoje a PwC, né? Uma empresa de auditoria e consultoria, mas desde o início trabalhando com muitas seguradoras, né? E ao longo desses anos todos, né, participei de muitas due diligence. Inclusive estava lembrando aqui, a gente estava olhando pela janela, eu estava lembrando aqui, eu vi o prédio daquele antigo hotel Otton, né? E eu lembrei que numa dessas due diligence, que foi quando a Liberty adquiriu a Paulista, eu fiquei, e era uma coisa naquela época, assim, meio, ninguém podia saber, né? Então, me trancaram numa sala, uma sala muito bonita, aliás, em pé direito alto, uma sala do conselho, mas eu lembro que eu fiquei ali um mês, saía do Otton e entrava na porta seguinte, onde ficava a sede da Paulista, né? Enfim, como essa eu participei de vários, naquele momento ali na década de 90, onde muitas empresas estrangeiras entraram no Brasil, né? Participei de uma auditoria do IRB também, que foi muito importante ali em 92, na mudança de governo. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos na Price nos Estados Unidos, nessa época onde ainda havia o monopólio do resseguro, então o Brasil estava muito atrasado em relação ao seguro no restante do mundo. Trabalhei no escritório de Nova York, que era o escritório principal da área de seguros, e para a minha carreira foi fundamental, porque eu pude conhecer nos Estados Unidos o que o Brasil viria a atravessar
ao longo das próximas décadas em termos de abertura do mercado de seguros, né? Então, a gente poderia ficar aqui horas contando, né, nesses 40 anos, mas eu queria enfatizar também aqui esses últimos 7 para 8 anos que eu estou na Bradesco, né, no Grupo Bradesco Seguro, o maior grupo da América Latina, com muitos desafios aqui, muitas mudanças que a gente vai falar aqui. Tenho certeza que você, corretor, com a sua contribuição aqui, também tem nos ajudado muito a melhorar a companhia cada dia mais, né? Legal, você já mostrou suas credenciais que você estava apto para aceitar a presidência da FENSEG. Nós vamos dividir um pouco de FENSEG e de Bradesco aqui, sem nenhum compromisso. Mas a decisão de aceitar, e a Bradesco sempre ocupou esses espaços, vamos fazer jus, a Bradesco sempre foi uma empresa participativa no mercado, para estar perto, para ajudar a conduzir. Mas aquela decisão de chegar em casa, falar, olha, mulher, estou pegando mais um problema aqui pela frente. Como é que foi essa decisão? Foi fácil? Um desafio legal de assumir? Olha, Boris, de fato teve essa conversa, né? Não sei claro. Como é que você Eu conheço esse tema. Você conhece bem esse tema, né? De fato teve essa conversa, né? Porque isso é um compromisso de 3 anos, né? E adicional que você tem, né? E o salário não é tão atrativo aí. Na verdade, você não tem nenhuma, né, nenhum adicional. Mas era um momento, como você falou, né, a Bradesco sempre participou, sempre teve liderança, tanto na CNSEG quanto em todas as federações, né? E nesse momento, por uma questão de transição, então o Nasser tinha saído da FenaPrev, o Manuel também da FenaSaúde, né? Então, eram momentos também pelo qual a FENSEG ia passar, né? Toda a área de seguros, né? Passando por muitas transformações, então a nova lei dos seguros, né? O plano de desenvolvimento do mercado de seguros, a nova lei de cooperativas e APVs, enfim, tem muitos temas, toda essa parte de mudanças climáticas. Então, a gente achou que era um momento que realmente precisava, né, de uma atuação muito forte, né, com bastante dedicação, né? Então, eu, convencido aqui pelos colegas e também achar que, enfim, tinha condições de dar minha contribuição, né? Então, eu sempre fui diretor ou vice-presidente da FENSEG, mas nunca tinha assumido a presidência. Então, diante de todos esses desafios aí, eu achei que era um momento que eu tinha que dar minha dose de contribuição aqui, e tem sido ótimo. Tenho aprendido muito, né, e tenho conseguido contribuir bastante aí com a visão dessas transformações que estão acontecendo. Você citou alguma dessas transformações, e realmente são muitas. Eu não lembro, Júnior também, que é mais novo do que a gente, também não deve lembrar, um momento com tanta transformação, com tanto assunto importante que está rolando no mercado. Eu queria pegar um deles, por exemplo, que eu já consigo dividir a tua resposta entre Bradesco e FENSEG. Outro dia eu perguntei para um colega corretor se ele achava que hoje a gente tinha menos ou mais opções de fazer um seguro de automóvel ou vida, etc. e tal. E ele me respondeu de bate-pronto, menos, as companhias estão se comprando, se juntando, mas em contrapartida estão surgindo muitas novas oportunidades. As APVs que já estão se regularizando como seguradora, esse novo ciclo que veio agora de cadastramento na SUSEP. Quem está certo? Eu que falei para ele que nós vamos ter mais opção, ou ele que achou que tinha menos opção, sem juízo de valor, claro, vamos ter que olhar se foram bem regularizadas, se entraram nas normas que tem que entrar, se o nome da diretoria tem que ser aprovado, se as reservas, se o dinheiro, se é no outro sistema, enfim, tudo regularizado. Qual a tua opinião? Olha, a minha visão é o seguinte, existe um número maior de produtos, né? Sem dúvida nenhuma aqui, produtos de alto valor, produtos mais simplificados, tem o frota, tem carga, você tem produtos de rastreador, com ou sem seguro, enfim. Eu acho que, em termos de números de produtos, realmente aumentou bastante, né?
o corretor tem mais opções, o cliente tem mais opções. Agora, isso não é só uma coisa do Brasil, né? Mas é um setor que teve consolidação. Então, você tem empresas maiores, né? Você tem empresas que foram consolidando, né? Então, você tem empresas maiores e isso, de certa forma, ele é positivo porque você tem empresas mais robustas atuando no mercado. Mas, ainda assim, a gente tem pelo menos aqui umas 10 empresas trabalhando nesse segmento especificamente do automóvel, como você estava falando. Então, eu acho que você tem razão, tem mais opções hoje para o consumidor, de uma forma geral, e para o corretor levar para o seu cliente, né? Agora, a percepção de que aconteceram consolidações ao longo dos anos, realmente ficou um mercado onde basicamente atuam especialistas e empresas que têm grande porte aí. A questão das APVs, da normatização, a gente tem procurado aqui, como FEISEG, contribuir, né, existe toda uma regulamentação aqui que se segue a lei que a SUSEP está fazendo, e a gente tem procurado tecnicamente contribuir para que esse novo mercado não tenha assimetrias que impeçam uma concorrência leal entre as empresas, né? Então, eu acho que realmente isso deve aumentar, deve contribuir para aumentar ainda mais as opções. Agora, é muito importante para o colega aqui, corretor e corretora, conhecer, né, a partir do momento que seja normatizado, as diferenças entre esses produtos, o que eles garantem, o que eles não garantem, o que tem de fatura na frente e o que tem de fatura depois. Claro. Então, vai ser muito importante que o corretor domine bem o que cada produto de fato cobre e de fato garante. Eu quero mudar um pouquinho o rumo da prosa, já vou pedir também para o Júnior me ajudar aqui. O seguro de automóvel, que teoricamente todo corretor domina, sabe melhor do que todo mundo, ele passa por uma transformação muito grande. Você pega um carro hoje, tecnologicamente, os faróis, as câmeras, os equipamentos, os vidros, é uma loucura fazer toda essa adaptação, toda essa precificação, a fixação das franquias. Como é que está sendo adaptar tudo isso? Conserta, erra, adapta? É mais ou menos isso? Tem que fazer muito estudo, tem que ter muita informação? Olha, Boris, ótima pergunta. Na verdade, né, uma das coisas mais interessantes e que mais nos apaixona em relação ao seguro de uma forma geral, é que ele abrange todas as atividades empresariais e todas as situações pessoais, né, e familiares, né? E esse contexto, ele é um contexto que evolui permanentemente, né? Especialmente, então, a gente falou aqui muito da evolução do seguro do automóvel, mas ele tem que reagir também às evoluções que o próprio automóvel tem, claro, e com certeza terá nos próximos anos, né? Então, é um desafio das áreas técnicas, né, das áreas das empresas, mas eu acho que a gente tem conseguido fazer boas coberturas, boas opções, né? Nós mesmo, na Bradesco Seguros, temos lançado muitas coisas novas diante dessas necessidades. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, essa cobertura de pneus, rodas e chassi, né, que era a gente tem a evolução do agronegócio, a infraestrutura não evolui da mesma forma. Verdade. Então você tem, e mesmo nas situações urbanas, a gente tem a dificuldade do poder público de manter as vias sem buracos, né? Então, você realmente precisava de um produto que adaptou essa nova situação social aqui. Então, eu acho que as companhias têm feito um bom trabalho nisso, né? O corretor tem se manifestado muito das necessidades, até dentro da Bradesco a gente criou Você Pediu, a gente fez, né? Então, só nos últimos 3 anos foram mais de 40 pedidos e que a gente fez modificações de produto ou de regulação, enfim. Então, eu acho que o mercado tem sido bastante ativo aqui
em reagir às necessidades e que, como eu falei, com certeza teremos muitas mudanças ainda pela frente. Só para registrar que, alguns anos atrás, você convidou eu, Marcelo e o pessoal do Rio, nós fomos lá para o Rio de Janeiro e nós pudemos constatar o que você iniciava lá, que eram aquelas células para tirar da fila as modificações e as melhoras mais urgentes, e realmente deu resultado. Quer dizer, o que entrava numa fila e tinha uma urgência grande, ele tinha que aguardar na fila. E essas células tratavam aquele assunto como se fosse uma emergência dentro de um hospital. E aqui eu registro os parabéns por essa evolução. Júnior, vamos participar um pouquinho? O entrevistado é seu, por favor. Vamos lá. Ney, como corretor de seguros, eu pude testemunhar no dia a dia uma grande melhoria no atendimento da Bradesco Auto RE. Então, por exemplo, eu vejo uma maior flexibilidade da Bradesco junto às oficinas para acerto de valor. Isso ajuda muito no dia a dia. Eu tenho acesso, lógico, quando necessário, nos casos ímpar, ao analista, processos que enroscam. Então, essa tratativa ela fica bem mais fácil para a solução. Então, você pode nos resumir, nesses últimos anos, qual foi a lição de casa para ter esse salto de qualidade e o que ainda está por vir de novidade para que a gente possa ter um produto ainda melhor para vender para o nosso cliente? Não, obrigado, Júnior, pela pergunta e pelos comentários aqui, né? Realmente foram 7 para quase 8 anos aí bem intensos, né? Eu encontrei lá um time muito qualificado, né? Um time enfim, com muita experiência, e a gente foi construir aí, trazendo também alguns colegas de algumas necessidades específicas que a gente tinha, né? Então, formar uma equipe que tinha o conhecimento da casa, o conhecimento da distribuição, o conhecimento dos produtos com um time que trouxe também uma visão diferente, ideias novas junto comigo, e isso tudo permitiu que a gente pudesse ter uma velocidade de evolução, como o Boris citou aqui, né? A questão das ilhas ágeis, do value stream, enfim, todos os conceitos aqui que permitiram que a gente desse uma velocidade muito grande, né? E uma aproximação maior do corretor também. Nos últimos 3 anos, a gente fez uma mudança em que a área comercial que atende os corretores veio para dentro das empresas, né? Então, se tornou uma área comercial muito mais especializada também. E tudo que a gente faz hoje na empresa tem como foco o nosso consumidor final e a experiência do corretor, né? Como que a gente pode facilitar a jornada do corretor, né? Seja trazendo produtos, coberturas novas que ele tem nos demandado, né? Que tem como necessárias, mas principalmente o seu processo, seja no portal, seja com os multicálculos, né, que também seja com APIs que facilitam. A gente tem feito esse trabalho com vários corretores que se prepararam para receber APIs, então, através dos APIs, eles estão podendo fazer qualquer procedimento, seja ele de sinistro, seja ele de segunda via de apólice, seja o que ele precisar fazer, eles estão fazendo via APIs. Claro que não está disponível para todos os corretores, né? Mas via portal também a gente tem procurado facilitar e usar também a inteligência artificial, né? Então, um pouco do que você falou aqui das oficinas, a gente criou um programa em que a gente tem as oficinas diamante, as oficinas ouro e as oficinas credenciadas. Para ser credenciado, já tem que ter um padrão de infraestrutura, treinamento de pessoal e uma interação conosco muito grande. Isso facilita o tempo de resposta, o tempo de reparo do veículo e também dá um conforto para o cliente do corretor, né, que ele vai ser atendido por uma oficina de alto nível, né? Então, todos esses programas acabam levando essa percepção da melhoria de qualidade, sem falar na parte toda de assistência, que a gente tem uma parceria com a Europe, né, que é uma das maiores empresas do mundo nessa parte de assistência, e a gente
tem trabalhado muito próximo a eles, né, fazendo mudanças, melhorias a cada dia, seja nas capitais, seja nos interiores. Temos uma equipe hoje dedicada para assistência residencial. A gente está fazendo o rollout, já começou em São Paulo, Rio, e estamos indo para o Brasil inteiro. Tem uma diferença brutal em termos de qualidade. Então, são inúmeras frentes, mas eu fico assim, a gente sabe que ainda tem muito por fazer, né? Mas eu fico contente que vocês tenham percebido aqui já melhoras importantes, e os números estão mostrando isso, né? Os crescimentos que a gente tem tido, os resultados que a companhia tem tido, tudo isso demonstra, né, que a gente está no caminho certo. Tem muita coisa por fazer, mas está no caminho certo. Ô Ney, eu tenho sido procurado aqui no Syncor, você visitou o Syncor agora há pouco aqui com a gente, obrigado aí pela oportunidade. Você viu que a gente já também está entrando de uma forma, claro, ainda tímida na inteligência artificial, mas eu tenho a curiosidade, porque eu tenho conversado com alguns colegas seus aí do mercado, o quanto dessa inteligência artificial tem motivado, ocupado espaço no dia a dia, porque eu tenho visto coisas que eu acho que é mágica, que até Deus duvida, que eu achei que nunca eu ia ver. Claro que ainda temos muito trabalho pela frente. Qual é o tamanho desse foco, a inteligência artificial, dentro da Bradesco? Olha, Boris, esse é um tema também que a gente poderia fazer outro programa, né? Fazer um programa inteiro sobre ele, né? E eu até pessoalmente, eu tenho um filho que está lá no Vale do Silício, trabalhando, ele acabou agora de criar uma startup de inteligência artificial também. Então, é uma verdadeira corrida do ouro. Impressionante. Né? Falei isso porque você vê várias empresas tentando, na verdade, quando você olha, como aplicar, né, o conceito da inteligência artificial em várias coisas que hoje ou a gente não tem, porque tem algum tipo de limitação de processamento de dados, né? Ou que a gente já faz, mas poderia fazer muito melhor, né? Então, para dar alguns exemplos concretos, né? Então, por exemplo, na área de regulação de sinistro, hoje a gente já consegue fazer uma avaliação muito rápida de um sinistro que está, por exemplo, abaixo da franquia, né? E, portanto, não teria cobertura, e também daquele sinistro que seria uma perda total. Então, você, ao fazer essa avaliação, e cada vez com uma assertividade maior, você reduz muito o tempo para o corretor e para o cliente, né? Porque aqui já parte para uma liquidação, né? E aí, o esforço que está sendo feito nesse momento é como eu vou fechando esse espectro aqui para ter mais casos que possam ser regulados com assertividade pela inteligência artificial, né? No atendimento do corretor, então, né, que você tem muitas questões, muitas perguntas que são comuns, né, e aí a inteligência artificial vai aprendendo, né, e tem cada vez uma facilidade maior de resposta, que para o corretor ele é uma interação às vezes mais fácil, né, porque ele consegue ele próprio se autosservir ali, né? Então, na parte também de precificação, né, com os modelos cada vez mais complexos, como você chamou a atenção, Boris, de várias variáveis e coberturas, né? Então, você tem modelos aqui que o pessoal chama de black box, né, que você vai testando o resultado, vai precisando de uma capacidade cada vez maior aqui de processamento, né, para lidar com esses temas. Mas, enfim, então tem, sem dúvida que no nosso mundo de seguros, a quantidade de aplicações vai ser muito grande, né? Júnior, você quer complementar? Sim, Ney. Na questão do sinistro, eventuais fraudes, possíveis fraudes, também vocês estão utilizando a inteligência artificial para poder identificar os casos, mas... Sim, uma ótima pergunta, né? A gente sabe, né, que no nosso país a gente tem esse é um aspecto que ele é mais relevante do que em vários outros países, né? Enfim, infelizmente, mas então as seguradoras
tem que perceber e atuar com isso de uma forma bastante eficaz, porque, do contrário, você acaba tendo que passar essa fraude para o preço, né? E aí todos pagam. E você, se você tiver mais vulnerável, você acaba ficando menos competitivo. Então, é fundamental. A gente tinha uma área. Essa foi uma das mudanças também importantes que nós fizemos, né? Que o time fez lá. A gente tinha uma área de fraude que era mais voltado para o momento da ocorrência do sinistro, fraude ali do sinistro, e agora a gente tem um time atuando de uma forma mais preventiva no momento da aceitação e no momento da identificação de padrões. A gente é um dos poucos que tem um sistema, vou fazer aqui o marchando do sistema, chama FRIS, é um sistema holandês, que é específico de fraude, e a gente está utilizando a tecnologia desse sistema mais a especialização do nosso time para poder identificar cada vez mais e melhor os vários tipos de fraude, desde fraudes de quadrilhas, né, a fraudes de oportunidade, a fraudes de situações em que identificam algum tipo de fragilidade de mercado oportunísticas e tentam... E isso é fundamental, né? E a participação do corretor, é importante eu salientar aqui, não são poucas as vezes que eu recebo corretores que nos ligam dizendo o seguinte: olha, esse sinistro está esquisito, olha bem. Claro. Né? E é um papel também do corretor, porque ele sabe, né, que o custo é repassado para o sistema. A competitividade não só da companhia, né, mas o custo no bolso do cliente correto, né, honesto e tal, fica mais alto, né? Então aqui estamos todos juntos nessa, né? Ney, PDMS, que nós falamos rapidamente aqui, tem como um dos objetivos alcançar os 10% do PIB, mas para isso muita coisa tem que acontecer e está acontecendo. Eu acompanho as reuniões do grupo de trabalho lá, eu estou super empolgado com isso, mas eu sei, claro que tudo tem o seu tempo, tudo leva. Mas eu quero voltar ao que ocorreu no Rio Grande do Sul, ou aqui em São Paulo, ou a seca, essas catástrofes, né, que elas deixam uma marca dividida. De um lado, a gente recebe muitos elogios de como as companhias enfrentaram os riscos cobertos. Tirou o carro lá antes da lama, já pagou, mandou alguém. A atuação realmente perfeita. Mas nós deixamos de atender muita coisa que poderiam minimamente estar cobertas em algum outro modelo, enfim, que tem que ser criado. Essa superação dessas dificuldades, não dá para cobrir tudo, mas dá para cobrir uma parte, dá para pôr uma franquia. Há um olhar também, agora FENSEG e Bradesco junto, de tentar suprir. Você falou em produtos, criar produtos para ajudar nessas ocasiões onde realmente a gente sabe por que o seguro existe, como foi o caso da pandemia. As companhias voltaram atrás, indenizaram, e o ganho do conceito da palavra seguro, da palavra corretor de seguro e seguradora, realmente foi lá para cima. Tem esse olhar também de falar, gente, vamos sentar aqui, agora como FENSEG, vamos achar uma solução conjunta, consorciada, não sei como, não tenho a capacidade de dizer como. É um ótimo ponto, Boris. Aqui a gente tem coisas muito positivas que aconteceram de lá para cá. Por exemplo, a gente percebeu que a contratação da cobertura de alagamento, e não só no Rio Grande do Sul, em vários estados no Brasil inteiro, pra vocês terem uma ideia, a contratação, a gente já tinha cláusula de alagamento e ela aumentou a contratação em 4 vezes, né, do ano passado para cá. Aqui eu acho que faltava, né, de certa forma, o Brasil era um pouco imune a esse tipo de catástrofe, né? A gente, quando compara com Ásia, quando compara com outras regiões que tem terremoto e tal, o Brasil era um pouco isento, imune dessas grandes catástrofes. Mas essa não é mais a realidade, especialmente ali na região sul, interior de São Paulo, as grandes capitais, né? Tem mais água na atmosfera, né? Em função
de aquecimento e do aquecimento global e o nível de aquecimento que era esperado mais para o final do século já aconteceu, né? Então, a gente vai ter cada vez mais que lidar com esse tipo de evento. E acho que a sociedade brasileira precisava lidar melhor com isso, né? Então, tanto do ponto de vista de prevenção, manutenção, a gente sabe que lá teve uma situação que se manteve prolongada Sim. por um problema de manutenção, Sim. né? De comportas e toda a parte ali de Porto Alegre, né? Agora, então tem esse lado positivo que tem aumentado. O que a gente está fazendo na FEISEG é um estudo, né, onde o que acontecia também? A tarifa. Por que muita gente não contratava alagamento? Porque a tarifa é muito mais. De um lado, a gente tem uma coisa boa que a taxa de do seguro residencial e do empresarial é muito baixa. Sim. É 0,1, 0,2. Né? Então, isso, quando você compara, mesmo com países como a Argentina, Chile que tem terremoto, toda ali a costa do Pacífico, né, está sujeita a terremoto, ou furacão no Caribe e na Flórida, o seguro é muito mais caro do que aqui no Brasil. Claro. Então, como a gente... e a contratação da cláusula de alagamento era feita por quem percebia um risco muito alto. Então, ela acabava sendo muito cara. O que faltava no setor, né, foi a visão que a gente teve e é isso que a gente está construindo, uma espécie de um rating, né, onde, vamos dizer assim, o risco é baixo e 5 é uma região, não só que o risco é alto, como não deveria ter gente morando ali, porque tem risco de vida, né? Então, dessa forma, a gente vai poder precificar, fazendo esse mapeamento. E, de novo, não é um mapeamento estanque, porque as condições estão sempre mudando, né? Mas com isso a gente vai poder ter um preço justo para situação justa de mercado. Né? Então, muito se falou, só para a gente citar alguns números, né? O dano total foi de 80 a 90 bilhões. Mas sabe quanto se arrecadava de seguro residencial no Rio Grande do Sul? Não chegava a 50 milhões. Então, como é que você... Né? Pode encarar o tamanho do desafio. Mas acho que o que você coloca, e talvez até agregar mais coberturas, que algumas companhias até já estão com essa visão, e uma limitação, claro, dentro da importância segurada. Eu não vou fazer um seguro de incêndio pequenininho para fazer um alagamento, um vendaval grande, aquela coisa toda grande. Claro que tem uma inteligência, mas bacana que vocês estão pensando nisso. Eu vou aproveitar aqui... Eu falei 50, mas na verdade eram 500 milhões. Tá bom. Mas ainda assim, você compara... É muito dinheiro. Comparado com claro. o nível de... E é claro também que aqui, quando se fala desses 90 bilhões e tal, tem coisas que são bens públicos, né, que normalmente não contratam seguro. Então, esse é um outro valor que não aparece, mas... Né, e aqueles também das pessoas que nem reclamaram alguma coisa da... E custo de reparação, de estradas, né, dessas coisas. Sem dúvida. Júnior, se prepara um pouquinho aí, eu vou fazer um pedido para os nossos internautas, a próxima pergunta vai ser tua. E você, amigo corretor, amiga corretora, por favor, mande questões para cá, nós estamos aguardando e lançamos aí uma enquete para você responder ao vivo para ajudar aqui o nosso time a trazer outras pautas, outras conversas aqui nos próximos Sincorcasts também. Participe que nós estamos realmente esperando. Júnior. Legal. Ney, como que a Bradesco enxerga o impacto das novas tecnologias como carros autônomos, que parece que está distante, mas está tão perto da gente, né, no mercado segurador, no dia a dia? Como eu comentei um pouco, né, a gente enxerga que isso vai ter ali, já tem tido, né, na verdade, os carros um pouco mais sofisticados, mas já descendo até para os carros populares, várias features, né, ou acessórios que ajudam o condutor a cometer menos erros. Tá? Então, essa questão de mudança de faixa, por exemplo, já é bem difundido, né? Tá em muitos carros. A
questão de se está se aproximando muito, ele freia sozinho, né? Tudo isso vai tendo um impacto na ocorrência de eventos, né? Estacionar o carro sozinho, né? Enfim, eles já estão tendo um impacto importante aqui na frequência, né? Porque 90% dos acidentes envolvem erro humano. Né? Então, esses dispositivos, melhor dizendo, eles ajudam a reduzir esse índice de erro humano. Agora, existe uma perspectiva aqui de evolução também dos carros que já estão rodando em várias cidades americanas, né? Ainda com defeitos, com problemas, mas, enfim, há uma tendência, né, da gente ter mais carro autônomo, onde aí o risco é de uma... talvez se assemelhe mais até de um seguro aeronáutico, né? Onde você tem um RC, você tem um risco operacional de produto, né? Então, essas mudanças poderão ocorrer aí ao longo dos anos, né? A gente está acompanhando isso muito de perto, mas deve ter, sim, o seu impacto, como a gente, enfim, vai observando aí e vai fazendo as adaptações, os ajustes, na medida que a tecnologia evolui. Né? Ney, desculpa, Júnior. Tá, Ney, e tudo isso tem um custo, né? A tecnologia ela ainda está vindo com um custo muito alto para a gente. E eu tenho percebido no dia a dia assim, um aumento significativo no valor das franquias. As franquias elas estão mais salgadas, né? Já é um reflexo como o Boris falou no início, um farol hoje chega a custar de R$100 mil. Não, eu acho que sim. Né? O aumento da franquia também, como o FENSEG, já é reflexo disso já. Deixa eu emendar, quer dizer, essas coberturas, como você mencionou também, de rodas, de suspensão, etc., ou mesmo dos espelhos ou dos vidros, isso também tem que ser olhado cada vez mais com a importância das companhias como um moderador do impacto da franquia alta. Sim, sem dúvida. Quando você não está numa contratação específica, você tem que usar a franquia do veículo como um todo. Claro. Que aí o nível de cobertura daquele dano vai ser bem menor. Né? Então, acho que é importantíssimo contratar esses produtos, porque realmente quando ocorre, aí o cliente pergunta, por que você não contratou? Né? Então, aqui é importante oferecer, e a gente fala, o seguro de automóvel, mas ele é mais simples, ou não sei o quê, mas, na verdade, ele está ficando cada vez mais complexo, tem mais coisas, mais coberturas. Uma cobertura que eu falo sempre, o Boris sabe disso, que é a cobertura de RCF, de dano corporal, né? Que em muitos países é a principal contratação. A gente ainda se depara, aumentou a notícia positiva de que, sei lá, de 5 anos para cá, a gente mais que dobrou aí o nível de contratação média. O Sul contrata importâncias seguradas 30% a 40% maiores do que a média do Brasil, inclusive em São Paulo. Mas ainda tem, se a gente olhar que um dano, né, quer dizer, uma pessoa, né, que venha a falecer ali, e, enfim, qualquer um que coloca um carro na rua está sujeito a uma situação dessa, né? Só para lembrar, uma pessoa que tem uma renda de 5 mil, tem 40 anos, o dano, a indenização que a justiça determina é normalmente algo entre 700 e 900 mil reais. Né? Então, esse é o principal risco, na maioria das vezes, que as pessoas estão correndo ali na rua. Né? E a gente vê ainda uma contratação ali na faixa de 100 mil, de 120 mil. Às vezes o cliente não quer nem ouvir muito falar, então tem que ter habilidade aqui, mas uma vez que ele tenha consciência do risco, ele vê o valor da consultoria prestada ali pelo corretor. Né? Agora, tem muitas situações também, eu vejo cada vez mais uma contratação de uma franquia super reduzida. Sim. Né? Isso tem acontecido bastante. Né? Agora, os carros aumentaram muito de valor também. Né? Ontem mesmo, um amigo me ligou, poxa,
eu comprei um carro X e o meu seguro está custando R$8.000. Aí eu peguei, fulano, faz a conta aí, qual é o percentual do valor do carro? Deu 3%. Falei, ó, tá bem razoável. Tá calibrado. E aí, até aproveitando Você aqui... até falou para ele, manda para cá que eu aceito. Aí eu ainda falei para ele o seguinte, olha, que foi uma das novidades que a gente fez, que foi a possibilidade de usar pontos livelo para pagar integral ou parcialmente o seu seguro. Claro. E lembrei ele desse ponto, ele não tinha me dado conta e tal, vou então fazer isso. E com certeza ele vai conseguir quitar. Eu sei que ele tem bastante gasto no cartão, então com certeza ele vai conseguir pagar o seguro dele com pontos livelo. Agora, esse ponto que você falou do RCF, a palavra estava aqui para eu te perguntar. Falta ao corretor oferecer. É função nossa dizer, olha, é baixo o teu RCF, vamos dobrar. Porque quando dobra, o preço agregado é muito, muito pequeno. Mas aí eu já, pegando esse exemplo, não falta ainda para as companhias terem ferramentas ou fazer com que os corretores que vocês têm, ajudando o corretor no cross-sell, no upsell, no olhar da residência, dúvida. Não falta ainda um empurrão para os corretores espalhados pelo Brasil inteiro, das mais diversas tamanhos e tal. Como é que a gente motiva isso, Ney? Boris, excelente ponto seu. E é uma coisa que eu falo muito internamente, né? Tradicionalmente, as companhias iam, no que se refere à distribuição, deixavam totalmente a cargo do corretor, Sim. Simplesmente fazer o material explicando o produto, né? Explicando o que o produto cobre, o que não cobre, né? Então, uma explicação de produto. Mas eu acho que cada vez mais a tecnologia está nos possibilitando de propiciar ao corretor material que ajude ele, né? Quando a gente fala essa questão toda o brasileiro não tem a cultura do seguro, etc., e que outros mercados, conversando com pessoas de outros mercados, me falam sempre, cultura de seguro é a sola do meu sapato, né? Então, aqui nós seguradores, junto com os corretores, podemos criar aqui vídeos, informações, coisas que mostrem o risco e muitas vezes, quando eles têm noção daquele risco, aí ele sabe muito bem por que ele não pode deixar de ter aquele produto, aquela cobertura, né? Então, eu concordo totalmente com você. Acho que aqui as seguradoras podem fazer mais do que estão fazendo, né? Isso também passa pela diversificação. Claro. Às vezes o corretor que trabalha muito com automóvel, né? Tem que pensar, ou que trabalha com vida, ou com qualquer outra coisa, qualquer outro produto, tem que pensar naquele cliente como ele é um cliente, ele é um empresário, ele tem riscos, né? Como que eu sou o consultor de risco daquele cliente, né? Porque como meu pai falava quando era pequeno, se você não está cuidando bem da sua namorada, do seu namorado, alguém está, né? Então, com o cliente é a mesma coisa, né? Claro. Então, a gente tem que perceber... Mas eu acho que é um tema que a gente tem que trabalhar muito conjuntamente, porque a sensação que eu tenho, e é mais do que sensação, é que esse apoio não chega como deveria chegar na ponta, na casa do corretor, na corretora do corretor. Eu acho que é um esforço talvez adicional ou de um grupo separado ou da própria área comercial, fazer algum piloto com o cara, porque ter o seguro do automóvel é um lead quentíssimo. Você sabe se é casa, se é apartamento, se tem menores, quer dizer, você tem mais ou menos um valor dentro do carro segurado, você já tem um lead para trabalhar muito bem isso daí. Eu queria falar para você, Ney, que a gente teve aqui algumas manifestações do pessoal que está nos prestigiando, grande tela, Campinas falando aqui, ele está concordando, né, está concordando não, está até levantando o ponto que o valor da cobertura por alagamento não é suficiente. Mas eu acho que você pontuou, mas esse é um sentimento, mas tela na boa, entre não ser suficiente e não ter absolutamente nada. Vou te dar um exemplo prático aí, que está até na pauta da próxima intersindical, os sinistros por rompimento de tubulação no residência, não aquela tubulação que está dentro da parede, mas os flexíveis dos equipamentos, têm aumentado consideravelmente.
e a gente não tem mais essa cobertura. Tá bom, teve um sinistro lá de 20 mil, mas se eu tiver uma cobertura de 10, eu já não deixo, ou uma franquia mais alta, eu não deixo tanto na mão. No nosso caso é de 50 mil a cobertura. Sim. Né? E a gente está avaliando de aumentar. Então, porque que tem uma franquia maior ou uma taxa maior, mas é ruim a gente chegar para o... E o Tela tem razão aqui, olha, não é suficiente, eu não tenho essa cobertura, ou essa companhia é mais barata, mas não aceita. O trabalho realmente é redobrado. E Celarente Seguros também está falando, desculpa, só vi agora, ele está falando também do que eu falei agora, os danos por água e a ruptura de tubulações e alagamento, ele está falando. E ele está sugerindo precificar com base no CEP, no tipo do imóvel, que eu acho também é interessante. Eu já ouvi explicações que, na época da pandemia, falta de mão de obra, tinham 3, 4, 5 empreiteiras no mesmo prédio e um atrapalhava o serviço do outro colocando areia, mas tudo isso já passou. Eu acho que olhar... Mas no nosso seguro sob medida, ele tem cobertura de rompimento. Não, eu sei, mas é que eu estou entrevistando hoje 2 amigos, o da FENSEG e o da Bradesco. O da Bradesco, parabéns, tem, mas talvez ela ainda precise calibrar um pouquinho, franquia, preço pode agravar um pouquinho, mas 50 mil já é realmente uma cobertura razoável, mas a gente pode realmente melhorar um pouquinho. Júnior, você tem mais alguma questão, alguma curiosidade aí com o Ney? Tem uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, mas é a preocupação ainda de muitos corretores, pelo menos os mais antigos, né? Ney, o seguro de automóvel vai acabar? Olha, como eu falei, eu acho que vai ter aqui uma evolução. Como eu falei, todos os seguros, né, eles são seguros que incidem sobre bens, atividades, vida, enfim, uma série de coisas que estão mudando na sociedade. Eu acho que a mudança tecnológica no veículo, ela está aí, ela está acontecendo, vai acontecer. Quando a gente olha mercados mais maduros, não mudou, pelo contrário, isso tem aumentado a contratação, né? Eu acho que esses procedimentos, esses features que os veículos vão tendo, vão diminuir o custo, né? Tende a diminuir o volume de acidentes, e isso tende a diminuir o custo. Então, é uma oportunidade também de massificar mais, né? Quando a gente olha que a gente tem só 30% dos veículos que seriam aí seguráveis, né? Segurados no nosso país, então tem uma oportunidade do custo ficar mais também acessível, né? A uma camada maior da sociedade, né? E uma contratação maior desses pontos que a gente tem falado, pneus e rodas, manutenção, vidros, carro reserva, enfim, alguns deles já têm até um índice de contratação elevado. Mas, então, eu acho, a tendência que eu vejo é da gente ter mais gente contratando e mais coberturas, né? Mas o que eu vejo também é uma tendência, não acho que é algo assim nos próximos 10 anos, mas eu vejo uma tendência de que, se realmente evoluir muito para o carro autônomo, vai ser um produto diferente. Vai ser um produto, como eu falei, semelhante ao que a gente tem hoje de aeronáutico. Você vai depender também de como é que vai ser como é que isso vai ser regulamentado, né? De quem vai ser a responsabilidade, né? Então, nesse cenário que, como eu falei, isso depende muito de infraestrutura de internet, de capacidade de reduzir o custo, que hoje o custo de um veículo 100% autônomo ainda é muito elevado, está muito longe, né, do consumidor comum. Então, aqui, enfim, a gente pode fazer especulações aqui, mas eu vejo um cenário, com certeza, aqui nos próximos 10 a 15 anos, que a gente deve ter uma mudança para esse sentido, mas ainda um mercado com muita oportunidade de fazer seguro para quem não faz e fazer o melhor seguro para quem já faz. Faz hoje, é verdade. Deixa eu aproveitar aqui a licença de vocês dois. Eu queria dar um recadinho para você que está nos assistindo. Eu quero falar do PMC Auto. O PMC Auto é uma pesquisa de melhoria contínua no mercado de seguros. Nós fazemos isso esporadicamente de alguns ramos e agora está no ar até o dia 10 de julho.
uma pesquisa no nosso site, você entra lá, você responde algumas questões, e essas questões são endereçadas através da nossa intersindical e depois publicadas a todas as companhias para ver exatamente melhorias, como nós já fizemos com assistência, com outros temas de emissão, enfim, para ajudar a forma de ouvir, que as companhias nos ouvirem. Nós que estamos no dia a dia da corretora, sabemos do problema. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, participando no nosso site, é prático, é rápido, é seguro, você vai ajudar o nosso mercado, vai ajudar todos os corretores e seguradoras para a gente fazer essa ajuda. E claro que todos os corretores de seguros associados ao Sincor São Paulo que responderem à pesquisa participarão automaticamente de sorteio de um kit Sincor composto por uma mochila, um suporte para celular, eco bag, garrafa de água personalizada, e o sorteio será feito ao vivo aqui pelo Sincor São Paulo. Eu também queria falar um pouquinho do nosso hub de soluções. Muitas vezes eu escuto uma frase que é o Sincor para quê? Isso me incomoda bastante. O Sincor é caro, isso me incomoda mais ainda. E o Sincor oferece soluções especiais para você, corretor, para você, corretora de seguros. E uma delas é um grupo de soluções que a gente chama de hub de soluções. E o Sincor oferece aos associados serviços técnicos focados na corretagem de seguros. O hub facilita a rotina e impulsiona o sucesso de você, corretor de seguros, através da intermediação de sinistros legados no nosso Disque Sincor, uma orientação jurídica, uma orientação contábil, consultorias técnicas, chatbot especializado, conteúdos educativos e muito mais. Não é um benefício comum, não é um desconto para contratar um plano um sistema de gerenciamento da corretora ou ter um desconto da Dell. Não é isso, é uma coisa muito mais avançada que claro, se fosse você que não é sócio do Sincor, não pensaria duas vezes. Acesse o nosso site para saber tudo que você tem direito e disponível no Sincor São Paulo. Muitas vezes eu pergunto maldosamente, e confesso aqui, você gostaria de que, se tivesse faltando uma peça de um carro que está parado na oficina, tivesse alguém para te ajudar? O cara fala, gostaria, interessante. Eu falo, pois é, o Sincor tem uma parceria de uma empresa que vai buscar essa peça em outras cidades, em outros estados, para ajudar você a liberar mais rápido o carro desse seu cliente que está parado, está terminando o carro reserva. Enfim, conheça melhor o hub de soluções. O Sincor São Paulo tem todas as informações do nosso site para você ser cada vez nosso parceiro, cada vez mais interessado no Sincor, e você nos ajude a trazer corretores que ainda não degustaram, não conhecem a importância do Sincor São Paulo para você, tá bom? Ney, eu estou trocando tudo aqui. Júnior, mais alguma pergunta? Você escutou a pergunta? Ney, Boris, se você me permite, eu queria dar um depoimento aqui, porque antes desse nosso evento, eu dei uma rodada aqui pela sede do Sincor e fiquei muito bem impressionado com o que eu vi. Uma estrutura muito profissional, pronta aqui para atender o corretor nas suas necessidades. Então, o Boris demorou a me convidar para vir aqui, né? Mas acho que ele deu prioridade aqui para os meus concorrentes. Mas eu fiquei muito bem impressionado. Posso aqui atestar que esses pontos todos que ele falou, realmente tem infraestrutura aqui, tem pessoas capacitadas e preparadas para ajudar você, corretor, em todas as suas necessidades. Eu acho que por 200 pratas está barato, Boris. Olha, você está sendo maldoso que eu demorei para te convidar. Eu vou brigar lá com o pessoal, mas deixa para uma outra oportunidade. Não vai ser em público que nós vamos discutir esse assunto. Mas chegou uma pergunta também, agora que a Brisa está me avisando aqui. Então, Brisa, por favor, a pergunta aqui para o Ney. Isso, Boris. Só reforçando para os corretores que a pesquisa PMC ela está disponível no nosso site. Então, ao você acessar, tem um banner lá no topo do site que você consegue acessar a pesquisa. Ou nas nossas redes sociais também tem o link disponível. E agora a pergunta, Boris, é do Carlos Lima. Ele quer saber por que as entidades do setor não divulgam esses números referente à devolução ao mercado pelas indenizações. Não está faltando o setor de seguros aparecer mais na mídia, destacando a sua importância? Olha, a pergunta é do Carlos, né? Carlos, ótima pergunta. Vou respondê-la aqui com os dois chapéus aqui. O chapéu primeiro da Bradesco, né? A gente
teve uma publicação que a gente fez nos principais jornais, que aparece uma árvore, né, com o símbolo da Bradesco, e lá só falava dos valores de indenizações, de cada tipo de seguro, do número de procedimentos médicos, do número de cirurgias, do número de consultas, e vários corretores nos elogiaram bastante sobre essa publicação, né? Teve uma repercussão muito grande, né? Na FENSEG, a gente também divulga esses dados, tá? Agora, é uma divulgação que eu acho que não só os dados ainda são, como eu diria, são poucos, né? Forma total de indenização e tal, mas é quase que uma carta, né? E que acaba tendo uma visibilidade muito pequena. Então, uma das coisas que a gente está se estruturando lá é para fazer uma divulgação, né, mais clara e com uma repercussão maior de todos os seguros, todas as indenizações, quantidades, atendimentos também de assistências, quantas assistências são prestadas aí ao longo do ano, né? E a CNSEG também faz uma divulgação desses números. Mas eu acho que, como você está salientando, eu acho que a gente pode fazer mais do que a gente está fazendo hoje. E, enfim, dentro aqui da minha nova responsabilidade, vou também incentivar, também participo do conselho da CNSEG, né? E a gente vai incentivar que a gente possa fazer essa divulgação de uma maneira que atinja mais gente, né? mais parte da nossa sociedade, porque são números realmente muito importantes, né? A gente já representa 1/4 da dívida pública, né? As indenizações, resgates, pagamento de pensão, estamos falando de cerca de 500 bilhões por ano. Então, são números muito expressivos, né? A quantidade de famílias e de pessoas, de empresas que conseguem ter uma resiliência depois de ocorrer alguma coisa e voltar a ter a retomar sua vida, retomar sua atividade, é muito grande. Então, o impacto na sociedade brasileira é imenso. Então, você tem razão, que eu acho que a gente devia divulgar, porque isso é uma forma, né, eu comentei um pouco ali no início, de que a gente... aquela questão que o brasileiro não tem a cultura do seguro, né? Talvez outras sociedades, uma observação que eu faço, né, Boris e Júnior, uma pessoa que mora no hemisfério norte, que tem claramente as 4 estações do ano, ele sabe que se ele não poupar durante ali as 3 estações do ano para o inverno, ele não vai ter o que comer no inverno. Claro. Então, isso forma uma cultura não só de mutualismo, mas também de prevenção, né? A gente não tem essa situação. Aqui no Brasil, para nossa sorte, se plantando tudo dá, o clima, né, você tem, às vezes, 3, 4 colheitas no ano, enfim. E, aliás, essa é uma área, né, essa área do agronegócio é uma das grandes potenciais de cobertura de seguro que a gente tem. Claro. Né? Porque ainda a contratação do seguro de safra, por exemplo, é de 10%, mesmo com subsídio, etc. E um belo subsídio, que ainda é pequeno, mas proporcionalmente é ridículo. Então, enfim, eu concordo aí, tem muita coisa que a gente pode divulgar, né, e divulgar mais, com mais frequência, e não só ser assim, uma divulgação anual, uma coisa, eu acho que tem muita coisa que a gente poderia fazer realmente. Bom ponto, Carlos. Legal, Carlos, um abraço para você também. Eu já mandei uma mensagem aqui para o nosso time. Se não tiver isso no site, eu prometo para você que nós vamos colocar até uma parceria lá com a FENSEG, a gente publicar mensalmente, né, ou quinzenalmente, eu não sei, mas toda vez que sair a informação, a gente atualizar isso é super importante também. Daí, para a gente caminhar aqui para um encerramento, para o nosso sorteio, às vezes eu sinto falta, né, numa mesma companhia, para que eu tenha uma parceria ainda maior com essa companhia, para que o meu resultado faça jus a uma boa parceria, um olhar
tímido para alguns ramos de atividade. Então, a companhia A, ela não faz o condomínio, ela não faz alguns outros seguros. Esse olhar de ter mais oportunidade para manter mais próximo, mais fiel, faz parte do teu pensamento na Bradesco Auto RE? Olha, Boris, acho que aqui cada... Complicado, eu sei. Não, mas a gente, enfim, dá para a gente responder bem. Como toda empresa, como todo negócio, você às vezes tem algumas limitações ali, seja de pessoas, seja às vezes de investimento, seja de expertise num determinado produto ou segmento, né? Então, de uma forma geral, acho que as empresas procuram se estruturar para fazer bem aquilo que elas têm condições de fazer, né? E vão evoluindo. Eu acho que é uma evolução natural, né? Se elas descobrem, porque todos nós temos que entregar, né, crescimento e, obviamente, resultado, né? Então, para entregar crescimento com resultado, você muitas vezes, ficando num único negócio, você pode ter dificuldade de fazer isso, né? Então, por isso que as empresas vão lançando novos produtos ou atuando em novas carteiras, né? Então, é uma avaliação interna, mas eu acho que aqui um incentivo para isso existe, que é o próprio crescimento com resultado, né? Mas eu acho que tem uma questão de estruturação, porque você também fazer algo que você não está preparado, no nosso mundo de seguro, a gente sabe que isso, né, não é uma boa combinação, né? E, obviamente, também tem muitas coisas aqui, além do que eu falei. Você tem, por exemplo, resseguro, né? Tem muitas carteiras para você lançar. Por exemplo, um produto que a gente lançou, que foi o Cyber Risks, você ainda não tem uma carteira, você está começando uma carteira, mas você já precisa de uma proteção. Porque uma proteção do ressegurador. Porque se você tiver algum evento, vamos dizer assim, catastrófico, né, no caso do cyber, né, um ataque que acabe impactando muitas empresas, você ainda não tem robustez naquela carteira e você precisa de uma cobertura de um ressegurador, né, para que você... Então, várias dessas novas carteiras, você tem que fazer uma série de avaliações, né? Mas eu vejo o mercado brasileiro apresentando cada vez mais novas soluções, novos produtos. É um mercado bastante ativo nesse sentido, né? Mas vocês mesmos, a Bradesco mesmo, deu um exemplo, quero até aproveitar e dar os parabéns, 8 anos de parceria com a Swiss Re. Vocês buscaram uma parceria para encarar os riscos maiores, que outrora já foi até um foco principal da companhia, e pelos comentários, e pelo resultado, e pela felicidade das partes, eu sei que você tem um assento também nessa parceria, a experiência está sendo bastante boa e tem sido solução para muito corretor também quando busca essa parceria Bradesco-Swiss Re, certo? Certíssimo. A gente está celebrando aqui 8 anos de parceria no final desse mês. Nós tivemos lá, eu, com o Ivan, o Léo, o Bernardo, da BVP, tivemos lá em Zurique, né, para avaliar esse estágio atual, que coisas que a gente pode fazer a mais. É uma das empresas do nosso setor securitário, né, no mundo inteiro, das mais sofisticadas, né? Eles têm um centro de treinamento e de estudos ali no subúrbio de Zurique, que é o lugar que eu mais vi PhD por metro quadrado na minha vida. E aí isso surgem ideias, surgem coisas, por exemplo, essa parte toda do agronegócio, né, tem sido fundamental. Outra coisa, a gente, nos últimos 3 anos, né, para o corretor, porque ela atuava muito com os grandes corretores multinacionais. Sim. Nos últimos 3 anos, a gente quintuplicou a produção que nós tínhamos com o corretor médio, o corretor brasileiro, e o pequeno corretor, né, com vários produtos. Tem o RC profissional, tem obras,
tem garantia, tem transporte, tem toda a gama de seguros rurais, não só de safra, mas também a parte da infraestrutura do agronegócio, né, a pecuária, enfim. Então, aqui a gente tem lançado muitos produtos e a maneira como eles tratam o mercado brasileiro sem dúvida, ímpar, colocando cada vez mais capacidade, mais recursos aqui para a gente seguir crescendo e trazendo produtos e novidades para o nosso corretor. E é uma forma, como eu falei, do corretor ficar em casa na Bradesco, já tem a frota, já tem o Odonto, já tem o Saúde, já tem o Vida, já tem o segurinho das pessoas lá. É uma forma de ter também o property mais elevado, mais sofisticado, vamos dizer assim, junto nessa parceria. Parabéns aí pelos 8 anos, que esse sucesso permaneça. Você me pediu mais uma pergunta, Sim. Eu estou bonzinho hoje, eu vou te dar essa pergunta. Obrigado, Boris. Ney, a gente tem algumas carteiras já consolidadas no dia a dia com o corretor, por exemplo, automóvel. A gente, na verdade, não vende seguro automóvel. O cliente que vem atrás, a gente trabalha na negociação, precificação, etc. O próprio saúde também, que hoje é uma demanda que o cliente que vem atrás da gente. Mas o que você pode dar de conselho para um corretor? Qual que é a carteira que ele poderia investir pelos próximos anos aí? Você entende que tem uma grande probabilidade de uma maior demanda e também depois, no futuro, a gente vai só colher pedidos, né? Igual é o automóvel, igual é o saúde. Olha, como eu falei, né, eu vejo um espaço muito grande nessa questão de ser consultor do cliente, né, como um todo, de todos os riscos que ele tem. E no próprio automóvel, essa parte de RCF, que eu falei que tem espaço, a gente vê, e as demais coberturas ali, né? Eu vejo, assim, o cyber, né? Eu não consigo imaginar que, hoje já seria o caso, mas eu não consigo imaginar, em alguns anos, uma empresa pequena e média que não tenha um seguro de cyber, pelos impactos que podem causar no seu negócio. Verdade. Qualquer negócio hoje depende totalmente, fica parado, né? Vários de nós aqui têm exemplos de... Às vezes, no outro dia, eu não consegui ir na barbearia porque o sistema estava fora do ar. O cara ele não sabia quem já tinha marcado e quem não tinha marcado. Então, ele ficou sem poder marcar novos clientes porque podia dar um conflito de chegar lá já, né? Então, eu acho que esse sem dúvida, que vai crescer bastante. A parte, obviamente, né, de vida, ou saúde, como você falou, acho que a pandemia, o seguro residencial, né, é outro fundamental para... não dá para conceber. Um dos principais conceitos no seguro é que você tem tudo aquilo que tiver um risco elevado, uma severidade alta e uma frequência baixa, é o que você não tem que ter dúvida que tem que ter o seguro. Aquilo que tem uma frequência alta, mas uma severidade baixa, você até assume o risco, não sei o quê. Mas uma coisa que tem uma severidade alta e uma frequência baixa, e o custo é baixo, não tem dúvida. Então, eu vejo muitos corretores que não atuavam na carteira do residencial e agora já tem 30% a 40% dos seus clientes de automóvel com seguro residencial. Então, essa é outra carteira. E é sempre uma oportunidade de a gente falar mais com os nossos clientes e ter mais contato e mostrar a nossa importância, tanto da seguradora como do corretor. Né? Fideliza. Né? Tá bom? Gente, eu vou agradecer a presença de vocês. Júnior, obrigado aí. Eu sei que você vem de longe também para participar. Você é um prazer sempre enorme conversar, particularmente e presencialmente. Vi que você ficou interessado lá também no Conec, no espaço na Bradesco. Sei que você já vai ocupar o espaço lá de uma forma bastante grande e sei que a expectativa de estar com tanto corretor ao mesmo tempo também deixa vocês aí bastante felizes para trazer essas novidades para junto do corretor, tá bom? Então, primeiro, obrigado pela presença. Pode agradecer os nossos internautas que nos prestigiaram, por favor. Obrigado, Boris, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Ney, pelo conteúdo que você trouxe para a gente. E obrigado, corretores, por nos acompanharem. Ney, a palavra é tua. Bom, excelente espaço aqui. Já me convido aqui para
para outros, porque tinha muito mais assuntos aqui que a gente podia sempre falar, né? E as novidades que vão acontecendo. Então, sem dúvida nenhuma que a gente vai ter aqui temas para próximas aqui. Mas agradeço muito, Boris, sempre um prazer muito grande. Júnior, obrigado aqui pelas perguntas e por essa interação que é sempre muito construtiva, né, para a gente construir um mercado entre seguradores e corretores maior, mais amplo, protegendo cada vez melhor a sociedade brasileira. Um abraço a todos. E agradecendo aqui a nossa equipe, a nossa retaguarda, eu tenho a notícia para o Carlos Lima. Carlos, você pediu, a gente já está te dando a notícia, depois a gente vai passar a publicar. Espera aí que agora eu tive um problema. O levantamento da Confederação Nacional da Seguradora CNSEG mostrou que o setor segurador brasileiro desembolsou mais de 160 bilhões em indenizações, benefícios, sorteio, resgate aos clientes entre janeiro e agosto de 2024. Esse montante totaliza mais de 10 bilhões adicionais, representando um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período de 2023. Sei que a notícia está velha, mas é só para você ficar tranquilo que nós já estamos buscando a fonte para a gente ter essas notícias atualizadas no nosso site sempre que você e os outros corretores tiverem interesse em saber. Parabéns aqui para a nossa equipe. Vou pedir para a gente olhar para aquela câmera, dar um tchau para os internautas que estão nos assistindo e agradecer a audiência de todos vocês e até o próximo Sincorcast. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.